A partir do versículo 18 do capítulo 15 de João, começa assim: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, para isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiáramos sem motivo. Versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém? Como nós lemos, aqui Jesus ele faz um discurso, como eu mesmo disse, que iniciou lá no capítulo 15. E ele vai falando para o discípulo que o mundo odiou a ele e também odiaria os seus discípulos. E ele, se você recordar lá do capítulo 13, fala que Jesus disse essa palavra, não é o servo maior do que o seu Senhor. E Jesus vai lembrando aqui essas palavras, falando que se o Senhor sofreu perseguição pela mensagem que ele trazia do Pai, os discípulos também sofreriam a perseguição, porque eles não eram deste mundo, porque o mundo estava o odiando. E que ele fala também que agora, aqueles que ouviram essa mensagem, que viram seus sinais, eles tinham noção, consciência do pecado deles. Se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse realizado as obras, eles não teriam pecado nenhum. Mas por Jesus ter se manifestado, ter anunciado, agora eles eram culpados das más obras que eles fariam. E Jesus continua falando que eles odiaram sem motivo aqui, tratando do que a lei dizia. Jesus vem falando para que se cumpra essa palavra. E no versículo 26 ele vem falando: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Consolador esse porque ele continuaria ensinando, continuaria lembrando constantemente as palavras que Jesus falando, ele ia guiar os discípulos e esse Espírito Santo daria testemunho de Jesus. E ele é enviado da parte do Pai. Ele procede do Pai. E nós entendemos aqui desde já que são 3 pessoas. É o Espírito Santo que vai ser enviado da parte do Pai. E Jesus enviara. E ele, nós sabemos que lá em Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado e ele deu testemunho de Jesus. E nós também, assim como os discípulos, dão testemunho da doutrina que Jesus ensinou, do Evangelho.
Aí se inicia o capítulo 16. A gente costuma dizer, inicia o capítulo 16, mas como o pastor Gerry sempre fala, o texto, nós temos que procurar onde o contexto dele, ele não se inicia aqui, ele se inicia lá no capítulo 15, e aqui é um complemento, mas a palavra foi dada capítulos para a gente conseguir achar um texto, achar um versículo para de forma organizada, mas é um discurso só. Então, no capítulo 16, ele continua falando assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Jesus já estava avisando os seus discípulos que eles iam ser odiados, que eles iam ser perseguidos, que o mundo ia odiar porque eles não eram deste mundo. E quando a gente fala mundo, a gente fala esse sistema corrupto, pecaminoso, a qual o mundo jaz do maligno, qual príncipe, Satanás, governa esse sistema que está corrompido. Então, Jesus alertando ele: tenho-vos dito essas coisas para que não escandalizeis, para que vocês não voltem, para que vocês não possam se apostatar da fé, para que vocês não possam abandonar a fé. Eu digo isso para que quando chegar a hora, vocês não se escandalizem. Assim, nos dias de hoje, nós também temos a noção de que seremos perseguidos por causa do Evangelho. Se nós damos testemunho, se nós fazemos conforme a palavra de Deus, não se escandalize, mantenha sua fé firme, para que você consiga caminhar, e você já foi avisada pelo próprio Jesus, assim como também os discípulos, que eles seriam perseguidos. Aí no versículo 2, então no versículo 1, está falando, Jesus falou esse discurso por que motivo? Para que eles não se escandalizassem, para que eles mantessem firme na fé. Aí no versículo 2 em diante vai tratar do desenvolvimento desse escândalo, dessa perseguição, e ele continua assim no versículo 2: ele vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar a Deus. Para nós, quando nós lemos ser expulso da sinagoga, se nós falarmos ser expulso de uma igreja, às vezes, hoje, nos dias de hoje, as pessoas não devem nem se importar, algumas pessoas. Mas para um judeu, a pessoa que era da nação judaica, ser expulso de uma sinagoga, onde eles se juntavam para ler a palavra de Deus, para explicar a palavra de Deus, para orar, era uma coisa muito grave. Então era uma coisa assim que causava uma comoção muito grande no meio dos judeus. E Jesus falou que por causa dele, eles seriam expulsos das sinagogas. E também não só, mas eles iam morrer, eles iam ser mortos por pessoas que diziam: estamos matando, estamos perseguindo, porque estamos cultuando a Deus. Quando nós vemos o exemplo de Paulo, Paulo perseguiu a igreja porque ele entendia que ele estava fazendo isso em nome de Deus. Ele matou, ele perseguiu as pessoas porque era zeloso na sua fé, e eles achavam, por testemunho de Jesus, eles não aceitaram, eles não criam, e que eles prendendo, eles matando, eles estavam fazendo isso para louvor de Deus. E Paulo estava cego, e lá na frente nós vamos ver que ele vai ter um encontro com Jesus, e ele vai entender o que ele estava fazendo não era para cultuar a Deus. Ele estava fazendo de forma errada. E muitas pessoas de outras religiões, elas costumam nos confrontar, as nos perseguir, achando que estão cultuando ao Deus verdadeiro. Elas falam assim: você crê num Deus que é 3 pessoas, isso é loucura, nós cremos num Deus que manifesta de forma diferente, eles são zelosos, eles são fervorosos, porque eles acham que estão defendendo a verdade, e eles estão fazendo isso para Deus.
E também não é diferente naquela época. Naquela época era muito mais ferrenha. A luta, a perseguição era morte mesmo, era fazer sofrer. Nós vemos lá Estevão, quando ele foi apedrejado ali pelos judeus, e que foram os grandes protagonistas dessa perseguição, porque entendiam que o evangelho era algo que afrontasse a eles e algo que afrontasse a sua religião. Nós vemos ali quando Estevão foi morto, Paulo estava ali segurando as suas vestes, achando que estavam tributando a Deus. Mas isso eles faziam porque estavam cegos. E no versículo 3 diz assim: isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. E eles faziam isso porque estavam cegos, porque não conheciam a Jesus, não conheciam Jesus Deus, não conheciam o Pai. Porque se conhecesse, Jesus mesmo disse, as próprias Escrituras testificam de mim. Então, muitas dessas pessoas que perseguiram os cristãos, eles fizeram porque não conheciam Jesus, não conheciam o Pai. E muitas das perseguições que nós sofremos por causa do Evangelho são pessoas que não conhecem o Jesus verdadeiro e que não conhecem o Pai, firmados apenas no seu zelo da sua religião. No versículo 4, vai dizer assim: ora, essas coisas vos tenho dito para que quando chegar a hora, vos recordeis que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Jesus está dizendo só, ora, essas coisas, no versículo 3 e no 4, quando ele fala que não conhece o Pai nem a Jesus, ele vai falar assim: eu tenho dito essas coisas, que vai chegar a hora que vocês vão ser perseguidos, que vocês vão ser açoitados por causa do meu nome. Recorde do que eu disse para vocês. Nós também, assim como os discípulos, nós precisamos recordar de que Jesus disse na sua palavra que nós seríamos perseguidos, nós não seríamos amados por este mundo, porque nós não somos desse mundo. E quando chegar a hora, o que deve firmar a nossa fé é recordar das palavras que Jesus disse. No versículo 5 ao 7, ele vai falar que ele vai para o Pai, que se ele não for ao Pai, o Consolador não virá. Ele vai para o Pai para que o Consolador venha, o Espírito Santo. Então não é que ele vai se manifestar de uma forma, como alguns dizem, depois vai se manifestar de outra forma. Não, ele vai junto ao Pai, que é uma pessoa, Jesus vai ao Pai e vai enviar o Espírito Santo. E quando ele fala que ele vai para o Pai, ele já começa aqui a se referir à sua morte. Eles estavam falando claramente, mas os discípulos não perguntaram. No versículo 6 diz assim, 5. Mas agora vou junto para daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, há tristeza em o seu coração. Eles ficaram tristes ao saber que Jesus ia se afastar deles. Eles ficaram tristes sabendo que o seu mestre, aqueles quem eles esperavam redimir Israel e que eles governassem sobre o mundo, agora ele não ficaria mais com ele. Ele iria para o Pai, que ainda ia enviar o Consolador. No versículo 7, mas eu vou e digo a verdade, convém que eu vá, para que eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-la e enviarei. E nós vemos lá em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo ele é derramado sobre aqueles que estavam ali, esperando, obedecendo ali, e o Espírito Santo foi derramado. E nós também temos acesso ao Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Ele foi manifestado, ele nos convence, ele nos enche, assim como nós cantamos nessa noite, que ele é bem-vindo aqui,
Quando nós anunciamos, nós sabemos que ele mora dentro de nós, mas também nós sabemos que ele se manifesta através de nós, quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor. E é essa a nossa esperança, que esse Espírito Santo que veio, que nos recorda as palavras de Jesus, é o mesmo Espírito que nos enche e nos faz glorificar a Deus. E no versículo 8, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E às vezes nós usamos esse versículo de forma errada. Nós temos, não que seja totalmente errado, mas é uma meia-verdade, porque nós atribuímos que aquele pecado específico, aí nós usamos esse versículo. O Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. E às vezes nós não entendemos o que Jesus está se referindo aqui, a pecado, a justiça e a juízo. Porque nós pegamos um versículo e aplicamos na nossa verdade, mas o próprio texto explica esses versículos. Qual seria o pecado? Qual seria a justiça? Qual seria o juízo que Jesus está falando? Aqui, o próprio texto explica, diz assim no versículo 9, do pecado porque não creem em mim. Jesus está falando bem claro, eles estão pecando porque o pecado maior deles é que eles não creem em mim, é a incredulidade. Esse é o pecado. Se nós não cremos em Jesus, ainda que tivermos uma vida moral correta, fizermos tudo certinho, aquela pessoa que fala que vai ser salva se ela fazer o bem, se ela fazer ali o amor, se ela não crê em Jesus, ela está pecando. Mas quem convence é o Espírito Santo. E o que nós temos que fazer é mostrar as palavras que Jesus falou na sua palavra. E quem vai convencer, quem vai colocar a fé, quem vai trazer o arrependimento naquela pessoa é o Espírito Santo. E o mundo está em pecado não só porque comete coisas ruins, mas porque é um mundo incrédulo, não crê em Jesus, o Filho de Deus. Esse é o pecado que Jesus está falando, a incredulidade. Eles não criam em Jesus. Da justiça, versículo 10 diz assim, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Jesus, ele é o único justo. Ele é o justo que salva e que tira o pecado do mundo. E a justiça de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. Ele se fez pecado por nós. No versículo 11 diz assim, do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. O príncipe desse mundo, o príncipe da potestade do ar, é Satanás que governa o sistema corrompido do mundo. Então, o que o mundo precisa é arrepender do pecado, é não ser mais incrédulo, assim como os judeus, que Jesus está se referindo aqui. Está se referindo que os judeus iriam perseguir eles, está se referindo que o Espírito Santo agora convenceria não só os judeus, mas gregos, romanos, todos aqueles ainda que não criam em Jesus, que ia curar do pecado deles, da incredulidade, ia mostrar que somente Cristo é justo e que o juízo, que o mundo já está condenado e necessita do Cristo Salvador. O Espírito Santo, o Consolador, traria essas verdades, assim como traz nos dias de hoje. O mundo precisa crer, o mundo precisa entender que somente o sacrifício de Jesus foi aceito e ele é justo, e o mundo já está julgado e condenado, e o mundo precisa de Cristo nosso Senhor. No versículo 12 diz assim, tenho ainda muito que vos dizer,
mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e anunciará essas coisas que hão de vir. Os discípulos, eles ouviram os ensinos de Cristo, nosso Senhor, mas Jesus não disse tudo aquilo que eles precisavam, porque eles não iriam suportar. Eles não eram maduros suficientes para entender mais do ensino de Jesus, mas o Espírito Santo viria e guiaria eles na verdade. Eles precisavam passar por experiências que eles ainda não tiveram, eles precisavam entender algumas coisas que eles não entendiam para depois ser ensinados pelo Espírito guiando eles na verdade. Assim como nós, tem muitas coisas que a gente quer, que a gente busca, a gente precisa, mas ainda não entendemos, porque ainda não podemos suportar. Somos como criança ainda tomando aquele leitinho, que se receber o alimento sólido, não aguenta. A gente precisa amadurecer através do Espírito Santo de Deus. No versículo 13, fala que quando vier o Espírito da verdade, os guiará em toda verdade. Assim como Romanos 8,14 fala, pois todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós nos arrependemos, nós cremos e agora somos santificados. Nós somos, cada dia nos parecemos mais com Cristo Jesus. E é o Espírito Santo que nos guia através da palavra de Deus. E a partir do momento que nós temos as nossas experiências, vamos entendendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos acrescentando, vai nos ensinando, vai nos mostrando. E para que não só isso, mas para que nós venhamos glorificar a Deus, anunciando tudo que o Pai ensinou por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para glorificar a Deus. Nós não somos guiados segundo a nossa carne, segundo as nossas vontades. E ele continua aqui, a partir do versículo 16 em diante, ele vai falar da sua morte. Ele vai aqui usar até uma figura como a mulher, como que está com dores de parto, está pronta a dar à luz. Ele fala assim, é como se ele falasse assim, vocês estão tristes por causa da minha morte, que eu vou morrer, mas não fiquem tristes, que vocês ainda vão se alegrar. E usa a figura da mulher que está para dar à luz, como uma mulher que sofre muito para dar à luz, com muita tristeza, mas quando ela vê o seu filho, ela esquece da dor, esquece da tristeza, e a alegria enche o coração dela. Esse sentimento seria o mesmo sentimento que os discípulos teriam quando Jesus ressuscitasse. E é o mesmo sentimento que nós devemos ter, que Cristo ele não está morto, ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele fala conosco e Ele nos guia através do Espírito Santo de Deus. E a partir do versículo 25, Ele vai começar a se despedir dos seus discípulos antes da sua oração, antes de ser preso, antes de ser crucificado. No versículo 17, Ele vai orar pelos seus discípulos, e não só os discípulos, mas todos aqueles que hão de crer que somos nós. Ele ora. Aí ele começa, voltando, ele começa a se despedir. Ele fala que tem feito essas coisas, falar essas coisas por figuras, mas vem a hora que eles vão entender claramente. Ele fala que eles serão dispersos, eles serão perseguidos. E ele lembra de novo, no versículo 33, a seus discípulos, falando assim, estas coisas vos tenho dito para que
paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus estava falando com eles: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, vocês vão ser dispersos, mas tenham paz, porque eu já disse para vocês, vocês vão passar por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, e Cristo venceu, e Ele há de vencer, e Ele venceu por nós, não só por Ele, mas por nós. Hoje nós podemos chegar a Deus e ser chamados filhos de Deus. Que o Espírito Santo, que você possa entender que o Consolador, ele te traz lembrança daquilo que Jesus disse na sua palavra, que quando você ler a sua palavra é o Consolador que te ilumina, é o Espírito Santo que te mostra, que te guia em toda a verdade, é o Espírito Santo que te faz glorificar a Deus, é o Espírito Santo que tira a incredulidade do seu coração, é o Espírito Santo que faz você crer que somente Cristo é justo, somente o Espírito Santo faz você entender que esse mundo jaz no maligno e não somos deste mundo, nós somos do mundo, nós somos de novo céu e uma nova terra, nós não somos desse mundo. Esse mundo está corrompido e quando Jesus voltar, buscará a sua igreja e quem nos mantém aceso com essa esperança é o Espírito Santo, o Consolador. E ainda que se você passar por luta, mantenha sua fé firme, que Jesus disse aos discípulos, diz à sua igreja, diz a você nessa noite, vocês vão ser perseguidos por causa do nome de Cristo, porque onde há luz, a treva ela não tem comunhão, e se você é luz, se você guardou a palavra, se você dá frutos, se você foi limpado para gerar mais frutos, as trevas vão se levantar contra você, mas tem de paz em Cristo Jesus, mantém firme, porque Ele venceu o mundo. Nós teremos aflições. Seus parentes, aqueles que não entendem, que se julgam se levantar como Paulo e como os outros levantaram para perseguir a igreja, se dizendo, fazendo assim, cultuando a Deus, o Deus que eles acreditavam ser o verdadeiro, mantém firme, porque Cristo venceu o mundo. E você não é como as músicas dizem, alguns louvores dizem, que você não vai ser atingido, que você não vai ser abalado. Não é assim, porque o servo não é maior do que o Senhor. Se o Senhor foi perseguido, se o Senhor foi ultrajado, se o Senhor foi massacrado, quem nós, muito mais nós, servos, nós seremos, nós passamos por lutas. Ainda que não seja de forma externa, há lutas internas dentro do seu coração, o inimigo tentando te apuntar, as pessoas às vezes não falam com você, mas você sabe, você entende, que porque você não compactuar com as coisas erradas que aquelas pessoas fazem, você é perseguido, você é humilhado às vezes por causa da sua fé. Mantém firme. No mundo vai ter aflição, mas Cristo venceu por nós. Que nós possamos orar nesta noite. Que o mundo possa ver que sem Jesus eles não terão salvação. Assim como os judeus, os perseguidores, eles foram alertados que eles tinham pecado. O mundo também não pode dizer que não foi alertado, que não ouviu as palavras, porque o Evangelho está sendo anunciado. Se eles não ouvissem o Evangelho, eles poderiam dizer, eu não sei que tem um pecado. Às vezes pode ter uma vida que eles julgam ser justa, mas se houver a incredulidade, não crer em Jesus, como Deus homem, como Salvador, como o único justo, aquele que vence o mundo, aquele que há de nos buscar, eles estão
em pecado. Você que está ouvindo, que você não crê em Jesus, você está em pecado. A incredulidade é um pecado. Que nessa noite nós possamos orar. Se coloque de pé nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Crer que Jesus nos alertou que haveria lutas, que haveria perseguições, pessoas iriam difamar a nossa fé, como muito no passado. Mas assim como Cristo venceu o mundo, o Evangelho permanece até os dias de hoje e há de permanecer, porque todas as coisas hão de passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.